Bom, nós estamos morando na cidade de Roma e eu acho que é meio que inevitável não mostrar para vocês, além do dia a dia, as belezas que esse lugar tem. Então, a partir de hoje, você verá curiosidades sobre Roma de uma forma que você nunca viu na internet. E vamos começar por um lugar maravilhoso, a Piazza Navona. Pri, o que é essa Piazza Navona? Gente, é uma praça que é tão antiga, mas tão antiga, que só para vocês terem uma ideia, lá no ano de 85, não estou falando 985, é no ano de 85, isso aqui era um estádio. E o que acontecia nessa praça que atualmente é esse lugar bonito, cheio de restaurante, tem vários lugares para você fazer um aperitivo, comer uma pizza? Isso não era assim. Aqui funcionava um local para atletas. Tipo, eles faziam esportes, competições, o povo era muito fitness lá na época romana e era realmente um estádio. Só que se você for olhar hoje, você vai pensar, Priscila, como assim? Onde cabia um estádio? Era terra, mas era assim no meio da rua? O que tinha ao redor dessa praça e qual que é a história dela? Antes, isso aqui não era assim, com esse calçamento, era tudo um outro tipo de terreno e olha que legal. Isso aqui, na verdade, era 6 metros abaixo do que a gente está hoje. Era como se fosse um côncavo, sabe? Imagina uma praça, hoje ela é plana e antes ela era assim, ela era toda afundada. Tanto que se você andar ali para trás da praça, você ainda consegue ver os restos daquele estádio que foi lá de 85, né? Lá no caixa-prego, né? Como a gente diria. Então, antigamente, eles faziam os esportes. E por que essa praça ela tem uma lenda, né? Tem várias histórias que contam sobre ela. Como ela era funda, muitas pessoas falavam assim, ela era muito profunda, eles enchiam essa praça de água e tinha batalha naval. Talvez você até já leu isso no livro de história, mas isso não é verdade, não tinha batalha naval nenhuma aqui. Mas sim, eles alagavam essa praça todinha, porque já tinham as fontes, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês. Isso aqui ficava cheio de água. Agora, Priscila, por que tinha água aqui? Já já eu te conto. Roma faz muito calor. Se você já visitou a cidade, você sabe disso. E é claro que isso não seria diferente há não sei quantos séculos atrás. Eles colocavam água na praça, sabe para quê? Para o pessoal se refrescar. Vocês têm noção disso? Eles alagavam, isso foi uma tradição durante muitos séculos. E isso aqui que hoje a gente passeia era cheio de água durante os meses do verão. E Pri, hoje em dia quando eu chego na praça eu vejo 3 fontes lindas e maravilhosas. Essas fontes sempre estiveram aí? Não, tinham fontes, mas na verdade tudo isso foi mudando com o passar do tempo. Para vocês terem uma ideia, hoje aqui na praça, onde fica a fonte principal, sabe o que tinha aqui? Uma bacia que era para dar água para os cavalos. Vocês têm noção disso? Isso daqui que vocês veem hoje, que é a fonte mais famosa aqui da praça, na verdade era de 1651. Antes disso, tinha uma bacia simplesinha onde os cavalos tomavam água. Por quê? Durante muito tempo, isso também depois, né, de 83, estou falando séculos mais para frente, isso aqui era o mercado de Roma. Eles vendiam produtos de alimentos, né, de comida, vendiam roupas, vendiam tudo nessa praça. E esse mercado era tão famoso que vinha gente de carroça, de carruagem, pessoas a pé. Então toda essa estrutura foi mudando com o passar do tempo. Eles tamparam tudo isso daqui, né? Chegou o Papa e falou assim: a partir de hoje não vamos mais tomar banho por uma questão de higiene. E aí a praça foi começando a ser o que ela é hoje. Antigamente ao redor eram cheios de jardins, não tinham essas construções. Depois foi construída uma igreja maravilhosa que tem aqui do lado e só assim vieram essas fontes que substituíram, né, algumas outras fontes que tinham antigamente aqui nessa praça. Bom, eu sou uma pessoa que adora assim, eu olho um objeto e penso, qual que é a história desse objeto? No caso aqui, uma estátua, uma escultura, né? Uma fonte. Quando eu passei aqui a primeira vez, eu pensei, caraca, colocaram um obelisco, que é essa coluna gigante lá em cima. E por que essa fonte tem esse formato? Tem um homenzinho aqui que ele tá meio assim, fingindo que está se escondendo. Qual que é a história de tudo isso? Olha só, em 1651, que foi quando essa fonte foi fundada, o Papa na época falou assim, olha, eu gostaria de uma fonte muito bonita na Piazza Navona. Aqui nós temos 3 fontes, mas essa é a principal. E aí eles contrataram um arquiteto que era muito famoso na época, que era o Bernini. Ele era um artista, assim, muito famoso da época barroca aqui em Roma.
E aí ele fez isso aqui, mas tem uma história por trás de tudo isso. Aqui nós temos, olha que legal, os 4 maiores rios daquela época representados nessa fonte, que é o Gange, o rio La Plata, o Nilo e o Danúbio. Isso mesmo, esses 4 camaradas que estão aqui representavam os rios, os maiores rios do mundo naquela época e cada uma conta uma história diferente. Tem algumas lendas bem engraçadas, mas aguenta aí que eu só vou contar ainda para vocês. Fica aqui comigo. Vamos começar por esse camarada, o rio Danúbio, representado por esse homem aqui, atrás de mim aqui na fontana, que a história é o seguinte: o Danúbio, ele representa uma família muito rica e muito poderosa que estava intimamente ligada ao papado naquela época. Então hoje em dia tem até um prédio com o nome do Papa, a família tem toda uma influência e o Danúbio, que é esse camarada aqui representado aqui na fonte, ele inclusive está olhando para o brasão da família. Era uma família da região da Úmbria aqui na Itália, muito rica, muito poderosa. E o primeiro, então, o Danúbio, representava essa família e a questão do papado naquela época. Agora a gente vai para o rio Nilo, um dos mais famosos, né, e do mundo, que com certeza você conhece. E por que fizeram a estátua no formato que ela está? Se você observar, ele está tampado com, tipo se fosse um lençol, ele está com o rosto todo tampado. Naquela época, ninguém sabia onde era a nascente do rio Nilo. Era como se representasse uma escuridão, algo totalmente desconhecido. O Bernini, então, e todas as outras pessoas que colaboraram para a construção dessa fontana, eles pensaram, como a gente pode representar o rio Nilo? E olha que legal, fizeram isso, representando a escuridão, aquilo que fosse desconhecido naquela época, através dessa escultura. Aí quando você estiver passando, tem um outro camarada que ele tá bem engraçado, que ele tá assim com as mãos pro alto, como se ele tivesse um pouco assustado. Tem até uma lenda sobre isso, mas espere aí que depois eu conto para vocês. Esse daqui é o rio La Plata e ele fez ele tem um saco de moedas assim, que na verdade eu tô ali olhando para ver se eu acho esse saco de moedas, mas o saco de moedas tá ali. O rio, ele tinha uma cor prateada, então a pessoa que fez ali, né, que esculpiu, falou, vou fazer então um saco de moedas, representando essa questão das pratas, né, que é ligado aí literalmente ao nome do rio, Rio La Plata, não poderia ser diferente. E por último, nós temos o imponente Ganges, aquele rio enorme, maravilhoso. E se você olhar essa estátua, você vai ver que ele está com um grande remo nas mãos. O rio Ganges era um rio muito navegável, que muita gente passava, e ele era muito conhecido por isso. Então o que pensaram? Beleza, vou fazer um homem lindo, maravilhoso, forte, com um remo na mão, representando o rio Ganges. Agora uma curiosidade para vocês, não tem essa estátua aqui, que ela tá assim com as mãos pro alto, que na verdade eles fizeram o quê? Italiano, meu filho, gosta de uma lenda e a gente gosta também. Quando você vier aqui, você vai passar em frente a essa fonte e vai lembrar de mim, dessa historinha que eu te contei. Na nossa frente tem uma igreja muito linda, que daqui a pouco eu conto um pouquinho da história dela para vocês. Mas o arquiteto responsável por essa fonte era meio que rival na época do arquiteto responsável pela construção da igreja. Diz a lenda que quando eles colocaram essa estátua fazendo assim, assustada, era porque ela tinha medo que a igreja caísse, porque ele estava zoando ali o arquiteto, falando que essa igreja foi mal construída, que uma hora ou outra o teto ia desabar, tudo ia cair por terra. E aí diz a lenda que essa estátua estaria assim. E a outra estátua, que é o rio Nilo, lembra que eu contei que ele está com um paninho assim no rosto, que diz que é porque é a escuridão do rio Nilo e tal? Na verdade, a lenda diz que ele colocou o pano no rosto justamente para, opa, não vou ver as pedras caindo da igreja não, vou ficar aqui mais protegido. Mas isso é só uma brincadeira, isso é só uma lenda que o povo conta, por quê? Essa fonte, ela foi construída em 1651. 1651. E a igreja, ela só começou a ser construída em 1652. Então assim, tentaram tirar uma onda ali com os dois artistas famosos da época, mas não teve jeito não. E olha só, uma curiosidade, hoje a fonte está desligada, inclusive eles estão reformando algumas coisas aqui na fonte. Isso me lembrou de uma lenda que eles falavam lá antigamente. O Bernini, né, que é o bambambam que construiu essa fontana aqui, na época veio o Papa. Veio todo mundo, a cidade toda aqui na praça, e todo mundo estava assim, caraca, que fonte linda! Só que a fonte estava desligada. E fonte tem que ter água, né, gente? Por isso que chama fonte, senão não teria nenhum sentido. E ele fez de propósito. Dizem que ele era um cara que fazia muito assim, brincadeirinha, né?
E aí o Papa falou assim, olha, eu não vou falar nada com o Bernini, porque ele vai ficar com vergonha, né? Eu vou ter que humilhar ele na frente de todo mundo. E aí ele agradeceu, falou assim, Bernini, a fonte ficou ótima, hein? Muito obrigada. Quando a cidade toda, Roma, estava saindo, ele fez um gesto e do nada a fonte, pá! Começou a jorrar água, aí foi um dia memorável. E uma outra lenda também conta que é o seguinte, esse obelisco gigante que está ali em cima, as pessoas falavam assim, Bernini, ele não vai conseguir nunca colocar esse negócio ali em cima, é muito grande, muito alto, muito pesado. Tinha também os rivais dele na época, né, que falavam assim, ele não vai conseguir. E aí, para tirar uma onda, depois que ele colocou esse obelisco lá em cima, ele pegou pequenos preguinhos bem pequenininhos, pegou uma cordinha bem fina, colocou em umas casas que tinham aqui ao redor da praça, fingindo que estava segurando a ponte, o obelisco, né? Só para tirar mesmo um sarro ali. O camarada, meu filho, era muito esperto na época e fez a proeza de colocar aquele taleba daquele obelisco ali em cima da fonte. Eu sei que eu estou contando a história só dessa fonte principal, mas quando você vier passear aqui, calma aí, tem mais duas fontes lindas para você visitar. Tem a de Netuno, tem uma outra também que é muito bonita, elas são cheias de histórias. Não vou ficar contando história de cada fonte aqui, senão vocês vão falar assim, Priscila, já tá bom, amiga, as curiosidades aí já tá valendo. Mas passeie pela praça. Posso te dar uma dica? Quando você vier aqui, imagina como isso era lá no tempo dos romanos e pensa que aqui podiam vir 30 mil pessoas assistir às competições dos atletas. 30 mil, gente, não é 30 não, tinha 30 mil pessoas aqui e hoje o formato dessa praça lembra muito sim a versão original de como era lá na época dos romanos. É claro que quando você estiver nessa praça vai ser impossível você não ver essa igreja maravilhosa que está aqui atrás de mim, que é Santa Agnese in Agone. Qual é a história dessa igreja? Ela é muito antiga, remonta de muitos séculos atrás. Tinha uma menina, Agnese, que ela fez um voto de castidade. Ela tinha somente 12 anos na época e o que aconteceu? O filho do prefeito de Roma estava interessado nela. Só que ela não queria ele, porque ela havia feito um voto de castidade, ela era uma pessoa cristã e naquela época os cristãos eles eram perseguidos, tinha uma perseguição assim absurda. E quando eles falaram que ela era cristã, porque é o seguinte, você não vai casar comigo? Então eu vou contar a história sobre você. Pegaram ela, infelizmente colocaram ela nua na praça e aí foi que o milagre começou a acontecer para Agnese ter o nome de santa. Dizem que assim que colocaram ela na praça, toda nua, exposta, milagrosamente o cabelo dela começou a crescer e tampou todo o corpo dela. O único homem que tentou olhar para ela ficou cego, mas depois ela deu a visão a ele novamente. E um outro que tentou se aproximar morreu e a santa fez com que ele ressuscitasse. Depois disso, os milagres não pararam de acontecer. Colocaram chamas nela, né? Fogo, né? Para ela pegar fogo, literalmente, para ela morrer queimada e ela saiu ilesa. E foi aí que resolveram então pegar uma faca e cortar o pescoço dela da mesma forma que se sacrifica um cordeiro. Tanto que se você for ver na literatura, nas imagens que falam da santa, você vai ver muito essa imagem do cordeiro. Era como se Agnese fosse um sacrifício, sabe? Ela se tornou uma pessoa muito conhecida, uma santa muito querida e hoje essa igreja leva o nome dela. É uma igreja fantástica, lindíssima por dentro, que vale super a pena. Se você está aqui na praça, dá uma paradinha, passa na igreja, porque realmente é uma obra de arte maravilhosa para ser visitada. Sabe o que eu acho mais legal? É imaginar que por mais de 4 séculos teve um mercado muito famoso nessa praça. Hoje em dia não tem mais, hoje a gente tem ali no Campo dei Fiori, mas tem o mercado de Natal, que acontece aqui, que também é muito famoso. E eu fico pensando, hoje eu olho para essas fontes, e vocês têm ideia? Lembra que eu contei no começo do vídeo? Eles ligavam essas fontes, bloqueavam o restante ao redor assim, isso aqui inundava de água. Eu começo a pensar nisso e hoje eu passeio aqui pela Piazza Navona, em uma Roma muito mais moderna, cheio de restaurantes, pizzarias, e eu fico imaginando que aqui tinha água, gente, a 6 metros de profundidade, ainda tem restos do que foi aquela época. Quando você vier passear por Roma, passe aqui pela Piazza Navona e sinta o que era esse lugar. Fique imaginando como as pessoas daquela época faziam. Imagine esse lugar sem esses prédios ao redor. Sinta como se você conseguisse ver aqueles atletas fazendo disputas aqui. Realmente é uma coisa muito interessante. Espero que vocês tenham gostado dessa curiosidade.
E que da próxima vez que vocês vierem por Roma, vocês lembrem, caraca, a Pri me contou coisas muito legais sobre Piazza Navona. E calma aí, não acabou por aí não. Imagina tudo que eu tenho para te contar sobre o Coliseu, Fontana di Trevi, Castelo Sant'Angelo, Vaticano. Fica com a gente, Coisas que eu sei vai trazer novidades e coisas incríveis que talvez você nunca sonhou saber sobre Roma. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!